Muito bem, chegamos à nossa quarta aula e aqui nós vamos tratar do quê? Do arcabouço jurídico que nós temos no nosso país que trata do assédio moral. Esse arcabouço talvez você não vai achar em qualquer curso ou artigo que você busque. Foi uma juntada que eu achei interessante trazer para vocês, para mostrar que é uma coisa muito ampla e que as pessoas precisam observar, se atentar para a questão legal, para que não pisem em terreno minado dentro das suas empresas. Então, nessa aula, nós vamos mostrar para vocês qual é esse arcabouço jurídico no nosso Brasil, no país. Se você estiver fazendo um curso de outro país, provavelmente no seu país tem também uma juntada de leis que tratam do assédio moral. E também vamos identificar nessa aula cada uma dessas leis que tratam do assédio moral. Muito bem, aí está esse grande organograma que você pode observar. Nós vamos começar apontando aqui, por exemplo, a CLT. A CLT, ela trata, vamos mudar a cor aqui, ela trata das faltas que o empregador pode cometer. É aquelas situações que nós chamamos de uma demissão inversa. É quando o empregado, por lei, pode, entre as demitir o seu empregador. Ele pode aplicar uma justa causa por razões que a lei ampara, e uma dessas razões são as situações dos casos de assédio moral. Então, as faltas que podem ser cometidas pelo empregador e que caracterizam o assédio moral. Nós veremos depois o artigo que trata disso dentro da CLT. A outra lei é o Código Civil. O Código Civil, no seu artigo 186, veremos também, trata o assédio moral como um ato ilícito. Isso aqui, antes da lei do bullying, por exemplo, de 2024, era difícil existe um projeto de lei no Senado antigo de transformar o assédio moral em crime. Então, o Código Civil, ele tinha esse escudo para que você que fosse assediado pudesse entrar com uma ação por um dano moral, por exemplo. Por quê? Porque o assédio moral, pelo Código Civil, é um ato ilícito. Mas o Código Penal, ele foi alterado em 2024, ele trouxe alguns tipos penais que nós veremos que são caracterizados como assédio moral também. A NR1, que é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata do plano de gerenciamento de riscos, que ela determinou agora a inclusão dos assédios moral e sexual no PGR. Isso vai passar a vigorar, era para começar em 25, vai iniciar em 2026. O governo deu mais um prazo aí para que as empresas se adequem à nova NR1. Leis específicas locais. Existem no Brasil afora aí, nos municípios, nos estados, leis que são locais que tratam do assédio. E eu trago aqui um exemplo, que é a lei da Prefeitura de São Paulo, uma lei muito boa, e que a gente já mostrou, inclusive, o conceito do assédio moral que traz essa lei, tá? Então nós temos leis locais. E nós temos também, nesse arcabouço jurídico do assédio moral, as convenções internacionais, que nós não podemos esquecer. Convenções essas nas quais o Brasil é signatário em grande parte delas. Então eu vou trazer, por exemplo, para vocês a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho. Olha de que ano que ela é, de 2019. Então ela é bem recente, tem 5 anos, 5, 6 anos. E nós temos no coração do arcabouço jurídico, no coração das normas legais no Brasil, a Constituição de 88. Por que, professor, a Constituição? Porque a Constituição, ela trata da dignidade da pessoa humana. E todo tipo de assédio moral, ele fere essa dignidade. Então veja, aqui você agora tem, se você trabalha no RH, se você tem pesquisado sobre isso, você tem aqui esse arcabouço, esse escudo, onde você junta todas as normas para proteger os funcionários das questões de assédio moral nas organizações. Vamos ver então a nossa Constituição. A Constituição, ela vai tratar da dignidade da pessoa humana. Isso lá no artigo 1º, quando ela fala dos fundamentos. Então, um dos fundamentos é a dignidade da pessoa humana, que já está marcado aí. No entanto, no artigo 5º, o famoso artigo 5º, quando fala dos direitos individuais e coletivos, a nossa lei magna, que é a Constituição, ela diz:
todos são iguais perante a lei, sem distinção de quê? De qualquer natureza. Então não dá para distinguir cor, religião, background da pessoa. A pessoa veio para a empresa, era mais pobre do que a outra, era de outra classe social. Você não pode distinguir ninguém, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade. Então tá aqui, ó, assédio moral, segurança, propriedade nos seguintes termos. Então eu destaquei aqui algumas dos incisos que nós trazemos para vocês que vão tratar do assédio. Então, primeiro, homens e mulheres são iguais perante a nossa Constituição. Então, se numa empresa ela trata diferentemente os homens em relação às mulheres, está havendo um assédio de grupo. Veja, aqui é de grupo, porque está separando, está desqualificando as mulheres. Inciso segundo, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer. Então, aquela meta que está acima de uma capacidade humana, ele não é obrigado a fazer. Por quê? Porque não tem uma lei que prevê aquilo, não tem uma norma que justifique aquilo, não existe uma NR do Ministério do Trabalho que permita o cidadão carregar 150 quilos, por exemplo. Então, ninguém vai ser obrigado a isso. É o assédio moral. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamentos desumano ou degradante. E o assédio moral, ele vai causar exatamente isso. Tratamento desumano, tratamento degradante. Veja, ele fala aqui de tortura, não quer dizer que está só de tortura. Ninguém será submetido à tortura, Então, às vezes, um assédio moral é um tratamento desumano, é um tratamento degradante, não necessariamente é um caso de tortura, legalmente falando. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, muitas vezes, o funcionário pode ser perseguido na empresa por uma opinião que ele expressou. Se ele não estiver criticando a empresa, não estiver violando normas internas, ele precisa ser respeitado. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, uma pessoa que é escorraçada no ambiente de trabalho, que é destratada, você está permitindo que seja causado um dano à sua imagem. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção. Não estou querendo dizer aqui que ele vai prestar o culto no ambiente de trabalho e se a empresa não tiver mais. Não é isso. Mas é que você não pode perseguir alguém pela sua manifestação religiosa, por ele ser de determinada religião. Muito bem, a nossa CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, tá? A nossa lei que protege o trabalhador. O seu artigo 483 deixa bem clara essa situação. O empregado poderá considerar rescindido, que é aquela inversão, né, a rescisão inversa, o contrato e pleitear a devida indenização. Olha aqui, indenização, quando forem exigidos serviços superiores às suas forças. De novo, metas acima de uma normalidade, de uma coisa que é coerente, que é adequada, é assédio moral. O empregado pode exigir a sua demissão e a empresa vai ter que pagar todos os direitos. Quando for tratado pelo seu empregador ou por superiores hierárquicos com rigor excessivo, assédio moral. Quando praticar o empregador ou seus prepostos, fornecedor, um outro intermediário, mas que tem ascendência, que tem essa hierarquia contra ele ou pessoas da sua família, um ato lesivo da honra e da boa fama, assédio moral. E mais uma situação do artigo 483 da CLT. O empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar a importância dos seus salários. Então eu persigo um funcionário, vou lá, diminuo a sua carga horária, ele ganha por produtividade para prejudicar o recebimento do salário daquele funcionário. Você que é empregador, você que é empresário que está realizando esse curso, tome muito cuidado com essas atitudes aí. Assédio moral. Artigo 186, eu já havia mencionado do Código Civil, aquele que por ação ou omissão voluntária, não, ele está vendo lá destratar alguém e cruza os braços. Então, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, que é o assédio moral. Comete o que? Ato ilícito. Ele pode
tomar uma ação trabalhista para pagar danos morais, muitas vezes danos materiais. Se a pessoa, o exemplo anterior, eu deixei de colocar determinadas metas para o meu empregado para justamente forçar a redução do salário. Depois eu sou acionado na justiça trabalhista, reclamo porque eu perdi, mas eu cometi o assédio moral. Vamos ver agora as novas situações que o Código Penal trouxe e que aí você precisa ter essa consciência. Nós estamos falando de crimes, tá? Então, intimidação sistemática, o famoso bullying, ele surgiu naquela época das crises que estavam acontecendo nas escolas aqui no Brasil, e isso foi para o ambiente de trabalho, ficou um tipo penal genérico, não só para os estudantes. Então vamos ler ali, ó. Em artigo 146, letra A do Código Penal Brasileiro, intimidar sistematicamente. O que é sistematicamente? Reiteradamente. É aquela característica do assédio moral de estar sempre fazendo, caracterizando a repetição. Individualmente, novamente, um conceito importante, ou em grupo, mediante violência física. Se for violência física, vai ser lesão corporal, mas é o que nos interessa aqui, violência psicológica. Uma ou mais pessoas, de modo intencional. Olha o repetitivo novamente aqui, ó. Sem nenhuma motivação evidente, por meio de atos de intimidação, humilhação, discriminação, ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, e aí vai. Então veja aqui, ó, a lei de 2024 que incluiu o crime de bullying. E aí ele veio lá do problema das escolas, mas isso aqui é inserido também no ambiente laboral, dentro da empresa. Então o assédio moral agora passou a ser crime também. Pena, multa se a conduta não for um crime mais grave. Nós veremos quais são eles. Também a mesma lei que mudou e colocou essa pena aqui. Intimidação sistemática, tá? Só que virtual, é o cyberbullying. A pessoa faz a mesma coisa que ela fez no 146A, só que via internet, via grupos de WhatsApp, via mídias sociais, pelos meios digitais. O que significa isso? É a mesma coisa do anterior, só que realizado por rede de computadores ou no ambiente digital. É o que acontece muito com a moçada hoje. A pessoa sofre bullying pelos meios de mídia, pelas mídias sociais e tal. Tá? Esse crime, quando é o cyberbullying, ele tem a pena maior. Ó. Reclusão. Reclusão é quando a pessoa vai fechada, vai ficar presa. Então, reclusão de 2 a 4 anos. E multa se a conduta não constituir um crime mais grave ainda. Também isso aqui foi incluído em 2024. É bem recente. Nós estaremos lançando esse nosso curso em 2025 para que você tenha uma noção de tempo. Então, tem aí... não tem nenhum ano que o Código Penal foi alterado com a inserção desses crimes aí que isso caracteriza assédio moral. E finalmente a perseguição, o stalking, né, o famoso stalking. Isso nos Estados Unidos já há muito tempo que era crime, é o artigo 147A. Perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer outro meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica. Aquela pessoa vai no endereço da pessoa, vai na frente da sala de aula, vai na frente do departamento dela, na hora do almoço resolve sentar na mesma mesa o tempo todo, está sempre perseguindo, seja no olhar, na conduta, e restringe-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer outra forma, invadindo e perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. A lei do stalking no Brasil ela veio anteriormente. O bullying veio depois, a lei de 2021, que alterou o Código Penal. Pena aqui de reclusão, que é ser preso. Vai para prisão de 6 meses a 2 anos e multa. A nossa NR1, a famosa NR1, Norma Reguladora 1, atualizada, ela amplia os deveres das empresas na prevenção e no combate ao assédio moral. Também ao sexual, tá? Tornando esse compromisso parte da gestão de riscos ocupacionais, tanto nas organizações públicas quanto privadas. A norma ela estabelece, então passa a ser obrigatório para as empresas estabelecerem regras de conduta contra essas práticas abusivas, práticas que acabam caindo no assédio moral. Leis específicas locais. Eu já havia apresentado essa lei aqui de São Paulo lá no começo, trago agora os artigos onde fala da suspensão, das punições. Ficam os servidores públicos municipais aqui de São Paulo sujeitos às seguintes penalidades administrativas na prática do assédio moral nas dependências do local de trabalho. Tá, por que local de trabalho? Porque se for fora, a pessoa tem que ir numa delegacia e denunciar. Primeiro, vai ter que realizar um curso.
Então, o primeiro caso de assédio, houve lá um indicativo de que o José assediou a Maria lá, ele vai fazer o curso de aprimoramento profissional. Não resolveu o curso, suspensão, multa. Interessante aqui, ó, é uma sanção administrativa, pagar a multa. E, inciso 4, demissão. Essa lei é um exemplo aí para as próprias empresas, para outros órgãos, pode usar por analogia o que foi usado aqui em São Paulo e aplicar nas outras organizações. E as convenções internacionais, eu trago para vocês a Convenção 190 de 2019 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, porque ela trata dessa questão. E lá ela conceitua violência e assédio no mundo do trabalho, que é exatamente o foco deste curso, no ambiente laboral, no ambiente de trabalho. Refere-se a uma série de comportamentos e práticas inaceitáveis ou ameaças, né? Às vezes ele não está realizando, mas está ameaçando. Ser uma única ocorrência ou repetida, que visa, resulte ou suscetível a resultar em danos físicos, psicológicos, sexuais ou econômicos, incluindo violência baseada no gênero e o assédio. Então veja que aqui ela colocou um detalhe, ser única ocorrência. Nós vamos ver mais lá na frente que em alguns casos, embora tenha sido uma vez, ficou caracterizado o assédio, porque pode ser uma situação de racismo, por exemplo, de injúria racial ou social, e aí você não tem como fugir da questão do assédio. Então aqui eu fecho a nossa aula 4, onde nós vimos o arcabouço jurídico brasileiro do assédio moral. E na aula 5 nós vamos ver então tipos de assédio moral. Te vejo na aula 5. Até mais.